Viajar é uma paixão. Eu sempre gosto de fazer roteiros diferentes, dificilmente eu repito um roteiro. A Islândia, para falar a verdade, não estava no meu radar. Mas quando apareceu a proposta do My News com a Dreamscapes, eu falei, é a minha oportunidade. Por quê? Até por isso, porque é um lugar inóspito, com vento, com frio. Você tem que viajar ali com um propósito. Essa é a ideia. A ideia de estar no lugar e fotografar aquele lugar te impele a descer da van e num precipício fotografar o mar que está lá embaixo. Você esquece os desconfortos e foca naquilo que você foi fazer ali. Aí eu viajo de todo jeito. Eu viajo acompanhada, eu viajo sozinha. Eu acho que a chave de tudo é planejamento. Alguns lugares são bem óbvios para viajar. Então, na internet a gente consegue todo tipo de informações. Tem lugares mais difíceis. E aí a gente conta com o planejamento de quem é profissional da área. Uma mulher viajando sozinha é perfeitamente factível, desde que você se planeje. Planeje o destino, planeje a hospedagem, planeje como vai se transportar, escolha os principais passeios e reserve um pedacinho também para improvisação. Acho que isso também faz parte da viagem. Eu preciso contar que eu vi a aurora boreal. E ela não aparece para qualquer um, não. Ela se faz de manhosa, ela é difícil. Mas a verdade é que ela está sempre lá. Eu vi a aurora boreal na Islândia, com essa roupa aqui. Eu sou Mônica Lungov, professora de História, viajante inveterada, e te convido para vir comigo nessa expedição My News Dreamscapes. E para começar, deixa o seu joinha, vai! A aurora boreal só pode ser vista no hemisfério norte, nas proximidades do Círculo Polar Ártico, ou seja, em latitudes bem elevadas. Ela ocorre pela interação entre a energia solar e os gases atmosféricos, especialmente na camada da termosfera, que é a quarta entre as várias camadas da atmosfera. E mesmo que o fenômeno também aconteça durante o dia, ele é mais visível à noite por causa da ausência da luz natural. A aurora pode durar poucos minutos ou até algumas horas. São lindos sinais luminosos e coloridos no céu. E que céu! Mais um detalhe, ela nunca se repete. Nenhuma visualização da aurora boreal é igual à outra. Ela sempre surpreende e encanta o nosso olhar. A Islândia está localizada na região do Círculo Polar Ártico e tem características naturais muito especiais. Para começar, está bem no encontro das placas tectônicas euroasiática e norte-americana. Isso é o que explica a intensa atividade vulcânica que há na ilha, os terremotos e os geysers. Olha aí o Fernando Alberto, membro My News, mergulhando e colocando uma mão em cada uma das placas tectônicas. Demais, não? Ali também está o Vatnajökull, o maior glaciar da Islândia e também de toda a Europa, com cavernas de gelo e lagos glaciais inacreditáveis. São glaciares? Glaciares são imensas massas de gelo cuja diminuição ao longo dos últimos anos, devido ao aquecimento global, causa preocupações. Mas para aqueles que pensam que este é o lugar mais frio do mundo, já vou avisando, estão bem enganados. A corrente marítima do Golfo, um fluxo de água quente que sai da América Central, torna as temperaturas mais amenas do que deveriam ser naquela latitude. É frio sim, mas poderia ser bem pior. A natureza ali é bruta, porém exuberante em sua singularidade, com praias de areia negra, cachoeiras de sonho e piscinas naturais de águas quentes, cujas temperaturas alcançam até 40 deliciosos graus Celsius. A Islândia também é interessante por sua história. História curta, mas muito original. Hoje na Islândia vivem algo em torno de 370 mil pessoas, sendo que 2/3 delas na capital, que é Reykjavik. Essa palavra difícil, como aliás todas as outras em islandês, significa baía fumegante, por causa dos geysers que tem na região. Geyser é uma fonte termal que entra em erupção periodicamente, lançando uma coluna de água quente, muito quente, e vapor d'água. A Islândia é uma república parlamentar, com presidente, primeira-ministra e presidente do parlamento. O que pouca gente sabe é que foi na Islândia, por volta do ano 930, no século X, portanto,
que foi criado o primeiro parlamento nacional da história, o Althing, na região de Þingvellir. Ele reunia em espaço aberto, ao ar livre mesmo, no verão é claro, os chefes dos clãs. Esses clãs eram as famílias que ali se instalaram a partir do ano de 874, como contam antigos documentos sobre o povoamento da Islândia. No parlamento eram discutidas as leis, que não eram escritas, mas apenas memorizadas. Também no parlamento eram resolvidas as disputas entre os clãs. Falem a verdade. Pensavam que o primeiro parlamento europeu fosse o britânico, não é mesmo? Pois é, foi o islandês. Acho que eu peguei vocês. É um manuscrito medieval, uma espécie de certidão de nascimento deles, com mais de 100 capítulos, o Landnámabók, que conta como alguns vikings da região da atual Noruega, entre os séculos IX e X, migraram para a ilha que se chamaria Islândia. Foram eles que criaram este parlamento. O chefe tribal, Ingólfur Arnarson, foi considerado o primeiro habitante permanente da ilha. Aqui, ele está retratado em uma pintura do século XIX. Ele teria saído da Noruega para garantir a sua segurança e de sua família, por ter se envolvido em disputas territoriais. Depois dele, vieram outros vikings que trouxeram muitos irlandeses e galeses, capturados como escravos, principalmente grupos de mulheres, capturadas para serem escravizadas e gerarem filhos para o grupo. Quem assistiu à série Vikings? É mais ou menos aquilo mesmo, um pouco de lenda, um pouco de história. Ao longo dos séculos seguintes, esses colonizadores destruíram cerca de 1/4 das florestas nativas para a construção civil, fabricação de barcos e para a criação de carneiros. Foi ainda neste mesmo período que a ilha se tornou cristã, primeiro católica romana e bem mais tarde luterana. Segue mais uma informação que pode ser novidade para muita gente. Foi da Islândia que partiram as primeiras expedições de exploração e colonização da Groenlândia e da costa do Canadá. É clássica a saga que conta as façanhas de Eric o Vermelho, também conhecido como Eric o Ruivo, e de seu filho Leif Erikson, que, por volta do ano 1000, exploraram aquelas terras. Aliás, uma das palavras de origem islandesa que foi incorporada a outras línguas, inclusive a língua portuguesa, é a palavra saga. As sagas narravam em prosa feitos de gerações de homens destemidos e heróicos. Têm, portanto, um caráter épico, sendo permeadas por elementos da mitologia. Para os estudiosos, são fontes inesgotáveis para a compreensão dos costumes e da visão de mundo dos islandeses e dos povos escandinavos em geral. As sagas fazem parte do patrimônio imaterial da humanidade. Importante isso, não é? Nem todo patrimônio é material. Existe patrimônio imaterial e as sagas islandesas são um deles. Entre o século XIII e XX, a Islândia perdeu sua autonomia política. Esteve sob domínio norueguês e, posteriormente, dinamarquês. Apenas em 1944, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, mediante um referendo com 97% de aprovação, constituiu-se a República da Islândia. Trata-se de uma república muito jovem, na verdade, bem mais jovem que o Brasil, que é de 1889. A vida econômica islandesa baseou-se na indústria pesqueira, na extração de alumínio e no aproveitamento da energia geotérmica, muito barata para eles, em função das condições naturais. Lembram dos geysers? Organizou-se ali um estado de bem-estar social, com boa distribuição de renda e baixas taxas de desemprego. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, está entre os mais elevados do mundo, e o país passou a fazer parte da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, mesmo sem forças militares próprias. A Islândia não tem exército desde 1989. Na década de 1990, na onda neoliberal da globalização, as lideranças políticas optaram por desestatizar a economia e fortalecer o sistema financeiro privado,
estimulando a concessão de créditos para novos investimentos, em busca de diversificação e de modernização. Os resultados foram expressivos, com um invejável índice de 25% de crescimento econômico entre 2003 e 2007. A euforia tomou conta dos islandeses, que se orgulhavam de terem se tornado um centro financeiro internacional no Atlântico Norte. Contudo, em 2008, o mundo mergulhou na crise econômica global e a Islândia, que tinha o seu crescimento fortemente ancorado no endividamento externo, praticamente quebrou apenas 2 semanas depois do banco Lehman Brothers nos Estados Unidos. A Islândia viveu um período terrível, talvez tenha sido um dos países mais afetados pela crise. Cerca de 1/4 da população simplesmente perdeu suas economias e ondas de protestos contra o governo levaram à queda das lideranças políticas e à ascensão de novo governo, o primeiro governo à esquerda na história do país. Porém, com a ajuda do FMI, Fundo Monetário Internacional, e de bancos centrais europeus, a economia islandesa voltou a crescer já na segunda década do século XXI. Hoje, o turismo representa um importante setor para a retomada da economia islandesa. Se você se interessa por esses assuntos econômicos e pelos efeitos da crise de 2008, não deixe de assistir às matérias que a Mara Luque fez para o canal quando estivemos na Islândia, pela expedição My News Dreamscapes. Eu vi, ela não ficou turistando não, trabalhou um bocado. Fique atento, novas expedições My News Dreamscapes estão no radar. E uma expedição fotográfica não é apenas uma viagem, é uma viagem com propósito, com aprendizagem e com convívio. Tudo isso favorece o desenvolvimento individual e também o coletivo, além da integração com o meio ambiente. Desfrutar e fotografar paisagens, em certo sentido, é relacionar-se com elas, é apropriar-se delas. É uma forma de registro e de preservação. Eu estive lá e posso garantir que a Dreamscapes sabe fazer. Desde a hospedagem, transporte, passeios, gastronomia, sem falar no curso de fotografia. Eles têm tudo para proporcionar a melhor experiência possível. Já foi anunciada uma expedição para o Parque Nacional de Itatiaia em julho próximo. E a qualquer momento teremos novidades. E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu joinha. Ele é muito, mas muito importante para o canal e eu conto com vocês. E olha, ir para a Islândia tem um negócio, tem que levar a roupa certa, porque senão a gente passa muito frio. Então, alguns membros My News, tipo Mara Luque, não levaram a roupa certa e passaram um friozão. Testando, 3, 2, 1. Não, se não fosse você, eu nem ia querer saber de ir pra Islândia passar frio, Mônica. Tá bom assim? Pra cá, pra cá.